Olá pessoal, sejam todos bem-vindos de volta ao Cast dos Espíritos, um podcast segundo o Espiritismo. Eu sou o Rodolfo e hoje nós vamos continuar a nossa série de estudos sobre a mediunidade. Chega aí, galera. Oi, meu nome é Jussara. O preparo afasta o medo. Oi, gente. Eu sou o Valdir. Eu vi a gente morta. Que horror, Valdir. Fala aí, pessoal. Eu sou o Dayan e mais uma vez eu serei o repórter por um dia. Tá na hora de reformular essa frasezinha aí, né, Dayan? Vamos lá, você não é mais o repórter agora, você é o nosso guia condutor. Bonito isso, né? O Dayan vai nos conduzir pelos obscuros caminhos do relacionamento com a realidade espiritual. Muito bem, galera, olha só, temos lá um novo canal no YouTube. Vocês já conferiram? Façam sua inscrição, ativem o sininho. Recebam lá a sua notificação para o lançamento dos novos episódios. Nós estamos também iniciando aqui um período de novas parcerias, então você pode conferir lá no nosso canal o último áudio que a gente fez o Up com o pessoal do Sorella Cast. Deem uma olhada também lá no portal do pessoal lá do Leon Denis Online. Não deixem de compartilhar o episódio se vocês gostaram. Lembrem de mandar os links aí na sua lista de WhatsApp para mamãe, para titia, para vovó, para todo mundo. Hoje o Dayan vai nos conduzir aí então pelo nosso segundo EP sobre mediunidade. Vamos falar hoje sobre a eclosão da mediunidade, não é isso, Dayan? Isso, na verdade nós vamos falar sobre a educação mediúnica de um modo geral. Vamos abordar 3 temas então no episódio de hoje. A eclosão da mediunidade, o que fazer ao perceber a eclosão da mediunidade, e também vamos tratar de um assunto bastante interessante que é a influência moral do médium nas comunicações mediúnicas, certo? Então, pessoal, para o nosso ouvinte, ou melhor, para você ouvinte, se situar no que nós estamos tratando, eu vou primeiro fazer aqui uma breve explanação a respeito da eclosão da mediunidade, e aí eu vou, então, convidar a Jussara, o Valdir e o Rodolfo a compartilharem conosco as suas experiências nesse campo. Então, nós podemos dizer o seguinte: a eclosão da mediunidade ela é o início, o aparecimento de fenômenos resultantes da capacidade de uma pessoa, no caso o médium, entrar em contato com os espíritos. Então, é o surgimento dessa faculdade de manter contato com o mundo espiritual. Então, a mediunidade, pelo que a gente sabe, ela pode surgir em qualquer tempo da vida do encarnado, na infância, na adolescência, na vida adulta ou mesmo na velhice, embora seja um pouco mais raro. E também não há uma limitação de lugar. Ela pode aparecer em qualquer lugar. Então, Kardec não abordou esse tema nas obras básicas, Esse assunto costuma ser tratado em outros livros, em especial nos materiais de apoio dos cursos sobre mediunidade, que são produzidos dentro dos centros espíritas, e notadamente a FEB também tem material nesse sentido. Muito bem, dito isso então, eu pergunto então para você, Jussara, minha cara, como foi para você esse surgimento da mediunidade? Em que momento que ela aconteceu? Se você imediatamente identificou que aquele processo que estava acontecendo com você era a mediunidade se manifestando, mais ou menos ali a idade que você tinha? Enfim, conta para nós aí como é que foi esse processo para você do início, do surgimento da mediunidade. Então, Dayan, para mim é muito interessante falar sobre isso, porque assim, eu sempre vivi isso, me parece. Desde a infância, para mim, isso era uma coisa natural, normal. O ponto de diferenciação era que, na verdade, durante a infância, havia uma certa confusão, às vezes, obviamente, por eu ser criança, ainda não entender o que estava acontecendo, uma confusão do que realmente, fisicamente estava presente e o que não estava. Essa confusão, às vezes, surgia. Só que, felizmente, apesar de eu não ter nascido numa família espírita, eu tive pessoas e familiares ao meu lado que tinham uma compreensão muito boa dessas questões, e também eram pessoas que, independente de qualquer religião, ou até mesmo sem religião, eram pessoas extremamente acolhedoras. Eles não viram isso como um problema ou uma perturbação da minha parte, como uma questão médica nem nada. Mas veja, faço aqui um parênteses. Não que isso também não seja uma questão que tenha que se conversar, dependendo do caso, procurar-se um psicólogo, ver o que está acontecendo com a criança, enfim. Mas comigo não foi isso. Então, assim, o que eu me lembro é que desde pequena eu tinha essa, vamos dizer assim, essa identificação ou essa relação com o mundo espiritual um pouco mais próximo. Quando eu era pequena e não entendia muito bem, para mim era uma questão meio lúdica.
Eu achava que era amigo, era engraçado, tudo mais. Quando eu então fui inserida no espiritismo e comecei a entender o que era de fato que estava acontecendo comigo, eu ainda fiquei mais tranquila e não vi muitos problemas. E isso me acompanhou durante toda a infância, enfim. Quando você fala em bem pequena, eu sei que você fez, por exemplo, a evangelização no centro, que é para crianças bem pequenininhas, meus filhos foram também. Mas nós estamos falando aí de que idade, mais ou menos? Daí eu não tenho como precisar, mas eu acho que uns 5, 6 anos. É a época bem que eu me novinha lembro. mesmo. Isso, é a época que eu lembro, tenho primeiras lembranças. De repente chegar, conversar com a minha mãe, eu estava falando com o fulano, ele contou pra mim tal. E eu vinha com uma história muito doida, sabe? Que... ele tava numa guerra, ele tava não sei aonde, eu não tinha visto filme nenhum, mas porque meus pais não deixavam ver filmes específicos quando era pequena, enfim. E eu vinha com uma história, ela falou, peraí, da onde ela tá tirando essa situação? E realmente, pra mim, eu tinha sentado, conversado com um cidadão, e ele tinha contado tranquilamente comigo uma situação, você tá entendendo? Mas, como eu te disse, foi tranquilo, eu não entendi aquilo, E quando eu comecei a entender, fui evangelizada, tudo mais, ficou ainda mais tranquilo. O grande diferenciação pra mim, eu acredito, e aí depois os colegas podem até falar, ou você mesmo, foi na época da adolescência, final da adolescência já, né, que isso retornou um pouco mais forte, apesar de eu já ter o conhecimento, ter feito estudo, tudo mais, fisicamente, psiquicamente, me pediu um pouco mais de mim, porque as intervenções ficaram muito mais frequentes e elas atingiam muito meu sono, vamos dizer assim, não me deixavam dormir. E aí, de fato, além de uma educação mediúnica, na época, eu busquei também fazer um tratamento no centro espírita para que eu pudesse, então, calibrar um pouco melhor o que estava acontecendo comigo. Certo, mas me diz o seguinte, do que você se recorda, como eram essas manifestações? Você via, você ouvia, você intuía? Como é que essa comunicação ela chegava? Quando era mais criança, era mesmo visão, conversa, era como se fosse uma pessoa ali que ia bater papo comigo. E qualquer momento do dia, veja, não estou dizendo aqui que era o tempo todo eu andando e conversando, mas existiam momentos específicos em que isso acontecia. Quando final da adolescência, né, para ser mais específico, bem final da adolescência, já não era assim. Não havia mais essa confusão entre o que era real, o que não era real, o que era espiritual, o que não era espiritual, já não tinha mais essa confusão. E os episódios aconteciam naquele momento com mais frequência, né? No momento que eu já estava meio que dormindo, me desligando do corpo, e aí viam algumas situações que ocorriam. Então eram mais nesses momentos. Nem quando eu era criança, nem no final da adolescência, eu não participava de nenhuma reunião mediúnica. Eu não era médium trabalhando. Era apenas a eclosão mesmo dessa mediunidade que ainda estava se formatando e ainda estava sendo trabalhada. Muito bem, Ju. Bem esclarecedor aqui as suas colocações. Depois eu vou voltar para você. Mas agora eu quero ouvir o Valdir. Como é que foi isso para você, Valdir? A Jussara narrou 2 momentos distintos, né? Em que ela teve esse intercâmbio, esse contato aí. E para você, como é que foi isso? Dayan, eu tenho uma experiência muito parecida com a da Jussara, exceto pela ausência completa de registros de memória. Eu fui descobrir isso, na verdade, já adulto, quando, numa reunião de família, uma prima fez um comentário e a minha mãe foi contar as histórias. Então, até os 5, 6 anos de idade, eu tinha um amigo imaginário, no dizer dessa minha prima, que ocupava o meu dia inteiro e deixava os meus primos todos em terror, porque eles morriam de medo da convivência comigo, porque eu fazia escândalo quando trancavam ele pra fora, quando não deixavam ele entrar num quarto, alguma coisa do gênero. Meus pais, na época, me levaram ao médico, e o médico falou assim, não, isso é normal, ele é filho único, ele é criado sozinho, ele criou um amigo imaginário que existe pra ele, para todos os efeitos, é real, na compreensão dele do mundo. Quando ele ficar um pouco mais velho, que tiver escola, mais convívio social e tal, provável que esse amigo imaginário desapareça. Por que é que os meus pais guardaram essa história como uma espécie de evento relevante da minha infância? Porque o meu amigo, Rodrigo, era filho de um marinheiro da Marinha Mercante, e eu ficava contando as histórias do pai dele para os meus pais em casa, e os meus pais ficavam
horrorizados. Porque Ariquemes não é exatamente a beira-mar, né? Pro ouvinte que não sabe onde tá, pensa no meio de lugar nenhum, assim, é muito longe. É muito longe de tudo. Tem muita água em volta, mas definitivamente não tem marinha mercante. Mas, como eu disse, eu tenho zero lembrança disso, eu fui ilustrado sobre isso pelos meus pais depois que eu já estava adulto. Há um segundo episódio, esse muitíssimo pontual também, de ainda muito criança, eu tinha uma relação muito próxima com o meu bisavô, que morava no interior do Paraná. Contavam os meus pais que eu acordei uma madrugada gritando e dizendo que não era pro volazinho ir embora, que não era pra ele ir embora, que eu não queria que ele fosse embora, e, enfim... Dei um trabalho danado para voltar a dormir depois, e no dia de manhã seguinte meus pais receberam um telegrama que o velho tinha desencarnado. Então, provavelmente eu recebi uma despedida em casa e não consegui meio que identificar muito bem o que estava acontecendo. Mas isso são histórias familiares, eu tenho zero recordação sobre isso. Na adolescência eu tive um evento muito pontual de contato mediúnico, em que eu estava no encontro da Mocidade Espírita e, enfim, desatei a chorar sem razão, sem nada, e foi muitíssimo pontual. O coordenador à época me deu um passe, enfim, atendeu o espírito e ele passou. A minha prática mediúnica foi começar naquele protocolo bem típico que a gente vai conversar depois, que foi dentro do centro espírita já. Então, muito regrado, muito contido, muito disciplinado, enfim. As minhas experiências prévias lá da infância ficaram tão soterradas no passar dos anos que eu nem lembro. Perfeito, entendi. E pra você, Rodolfo, como que foi esse início aí? Sem dúvida eu sou o caso mais desinteressante de todos aqui em discussão, né? Eu já disse antes em outro episódio, isso não é mérito meu, né? Na verdade, eu sou médium por ofício, por força do método. E acho que o meu caso, na medida em que eu consigo ser minimamente útil, demonstra a importância e a utilidade do método desenvolvido inicialmente pelo Kardec, né? E que vem sendo desenvolvido no Brasil por tantos grupos diferentes. Acho que o nosso, como a gente está chamando protocolo, a nossa forma de utilizar a mediunidade como prática me ajudou bastante a perceber que formas variadas de sensibilidade podiam ser organizadas ou disciplinadas numa prática coerente. Então, no melhor dos cenários, eu poderia me intitular um sonâmbulo, ou o que o Kardec chamou de médium sonambúlico, né? Essa é uma expressão que sempre me deixou intrigado. Eu nunca compreendi muito bem, não. Mas no meu caso era muito simples. Era tipo ter consciência durante os sonhos, por exemplo, que é uma coisa que eu experimentei muito cedo e eu ficava super intrigado e achava o máximo, né? Acordar durante os sonhos, por exemplo. Isso é uma experiência que era fascinante, assim. Então essas intuições, eu sempre tive minhas intuições, mais ou menos como qualquer pessoa que presta atenção em si mesmo sempre tem, então nunca tive nada muito destacado, não. A coisa que se destacava pra mim, o fato que se destacava pra mim desde cedo era esse. Ter sonhos conscientes, acordar e lembrar de longas discussões com espíritos desencarnados, né? Aos poucos, prestar atenção nisso e ir desenvolvendo essa intuição me ajudou a passar para o que a gente poderia chamar de um segundo estágio. Então, eu nunca tive, Dayan, assim, eu não tenho os relatos que a Ju tem ou que o Valdir tem, né? E para mim foi uma grande surpresa participar do treinamento, das primeiras práticas de treinamento e educação da mediunidade no nosso grupo e perceber que eu podia exercer uma mediunidade de psicofonia, por exemplo, com alguma dificuldade, né, no começo, na verdade com muita dificuldade no começo, e graças à prática, ao treinamento e ao método, com o tempo, fazer isso de modo menos dificultoso, né? Então, em resumo, no meu caso, intuições e alguma consciência do fenômeno de emancipação, como Kardec chama lá no Livro dos Médiuns, né? Eu lembro que a gente conversava muito e você tinha realmente os sonhos mais lúcidos que eu já tinha ouvido alguém falar. Os meus eram sempre uma loucura, não faziam o menor sentido, tinha um personagem de desenho animado no meio e pra mim eram só sonhos. Mas quando a gente conversava, você narrava os negócios que eu falava assim, pô, não acredito que alguém sonha assim. Ele acorda dentro do sonho e ele sai vivendo o sonho, né? Mas vejam, vocês narraram aí duas experiências mais ou menos parecidas, o Rodolfo com uma terceira que é um pouco diferente. Me parece que nós estamos dentro do que seria ali um intercâmbio com o plano espiritual. Nós poderíamos falar de mediunidade, não tenho a menor dúvida. Mas a minha questão é, vocês sabiam, especialmente Jussara e Valdir, ou já
imaginavam que isso ia findar, de fato, com vocês servindo como médium? Uma coisa é manter o intercâmbio, outra coisa é o trabalho mediúnico. Então vocês já imaginavam que lá na frente exerceriam esse trabalho ou não? Isso começou no dia que seguiram nos estudos e foram desembocar, né, na mediúnica. Quando eu fiquei sabendo dessas histórias, né, quando me contaram sobre o que passava-se comigo, eu tava já no ESD, terminando a mocidade, algo assim, sei lá, uns 17 anos por aí, 17, 18 anos. Eu pensei, bom, beleza, eu devo em algum momento ingressar na reunião mediúnica e eu vou acabar tendo um contato ou uma prática mediúnica muito real. Eu ia ver gente morta ou coisa que o valha, como fazia na minha infância, mas muito pelo contrário, assim, os primeiros meses da prática mediúnica foram muito desestimulantes, digamos assim. Eu achei que não seria a minha praia, até que um dia a orientadora do nosso grupo virou assim: como é que você estava se sentindo hoje? Eu falei, não sei, alguma pressão em laringe, diafragma e tal. Eu estava me sentindo estranho com isso. E ela soltou uma frase que foi meio chocante para mim. Ela olhou assim pra mim: você vai falar, e foi embora, sabe? Ela me deixou no corredor com uma frase dessa: você vai falar, e foi embora. Na semana seguinte, eu tive uma primeira passividade, uma primeira incorporação, enfim. E aí, enfim, as coisas começaram a funcionar. Então, eu achava que eu iria para a reunião mediúnica, sim, mas eu achava que a minha atividade seria outra, completamente diferente. No meu caso foi interessante, porque como eu falei pra vocês, são dois momentos, né? A infância e depois fase de vida adulta, vamos dizer assim. A infância era meu dia a dia, então eu nem sabia o que estava acontecendo, eu estava conversando com a rapaziada, era muito gostoso também, porque eles davam consolo, se eu ficava triste, conversavam, tudo mais. Então assim, pra mim, discutir qualquer questão sobre mediunidade, algo que o valha, não tinha sentido. Primeiro, porque eu não sabia exatamente o que era isso. Segundo, porque eu achava que aquela vivência era normal. E só uma observação também que eu queria fazer é que, às vezes, a gente estigmatiza muito as pessoas, ou as crianças, né, que vivenciam esse tipo de relação, na verdade, com a espiritualidade, como se fossem pessoas isoladas, pessoas tristes. Eu nunca fui isso. Sempre tive vários amigos, sempre fui muito bem aceita, entendeu? Então, pra mim foi uma infância muito tranquila. Só que eu tinha um detalhe. Depois, final da adolescência... O detalhe era ver gente morta, só pro público ficar... mas aí eu me acostumei e aí até eu desenvolvi estratégias, né? Eu já sabia mais ou menos que aquilo ali... galerinha não tava olhando, aí eu nem fingia, tipo, não dava pinta. Fingia que não era comigo, deixa ali, chegando em casa... Tu conseguiu escapar sem apelido, sem bullying, por causa da mediunidade? Tudo, gente, tranquilidade. Beleza, mas aí no final da adolescência, começo da vida adulta, na verdade, quando isso retornou, eu realmente, eu já sabia o que era mediunidade, já sabia o que existia o trabalho, mas não queria trabalhar de jeito nenhum. Assim, olha, se faz, Sara, o que você gostaria na casa espírita de ser? Quero receber as pessoas na porta. Você, entendeu? Simpática. Você não quer ir para mediúnica? De jeito nenhum. Primeiro, porque me incomodava muito. A primeira coisa que me incomodava muito era em alguns locais, vamos dizer, não é só em alguns locais, mas assim, acho que era uma cultura mais antiga, de se ter o médium como se fosse algum destaque. Entendeu? A gente sabe que algumas casas espíritas têm isso, não que a que eu frequentava tivesse, mas cria-se uma mística. E eu sempre detestei esse tipo de coisa, de pessoas me olhando, me vendo assim, é diferente, entendeu? Não que diferente eu sempre gostei de ser, mas assim, como alguma coisa assim especial, sempre detestei. E segundo, porque dava trabalho. Você ter que ficar naquela coisa, com aqueles espíritos e chorando, e vem falar alguma coisa. Eu não queria aquilo pra minha vida. Então, de fato, eu já sabia que havia o trabalho, que tudo, e que possivelmente eu teria que trabalhar nessa área, mas que eu iria fazer de tudo pra fugir até quando desse. Eu vou ser sincero, eu não tô mentindo. Sim, coração claro. aberto aqui, entendeu? Perfeito. Eu ia falar assim, vamos aí protelar até quando der. Quando não der mais, enfim, né? Vou carregar. E ela veio em definitivo, então, pela primeira vez e em definitivo, no SEAC, lá Sim. no nosso centro? Sim. Foi ali, de fato, que começou. Foi. Porque daí, naquele momento, depois a gente vai falar
talvez fale sobre isso, de perturbações, enfim. Naquele momento eu falei assim, não, bem, agora eu acho que já estou maduro o suficiente, já estou apta o suficiente, fiz todo o procedimento, todo o treino mediúnico, e aí eu me senti de fato num ambiente com pessoas experientes e seguras que pudessem então dar a sustentação para que a manifestação ela tivesse um rumo, né? Ela tivesse um objetivo e chegasse a uma utilidade, tivesse uma utilidade, bem, eu estou ali para ajudar, não é só para, vou ali para ajudar, tem um objetivo específico. E foi lá no centro. Caro ouvinte, só para vocês ficarem sabendo, eu tive o prazer, na verdade, de ver aí a mediunidade se manifestando inicialmente nesses dois companheiros aqui, tanto a Jussara quanto o Rodolfo, porque nós estávamos todos juntos ali. O Valdir também, mas ele já era médium já há centenas de anos, né? Mas os dois não, foram na mesma mesa e eu tive a oportunidade de iniciar ali. Portanto, com eles. Mesa. O que foi para mim, na mesma mesa, foi um motivo de muita satisfação. Dei lá minha contribuição, dei uns passes para eles poderem começar a falar. Mas, Rodolfo, como é que foi esse negócio para você, então? Você só soube da coisa no dia que a coisa aconteceu? De certo modo, sim. Como eu cresci num ambiente espírita, né? Eu convivo com a cultura da mediunidade desde sempre, meus pais. Inclusive, em alguns casos, com o fenômeno dentro de casa, em determinadas circunstâncias sempre muito raras, né? Já não era uma coisa estranha. E como a gente tinha um projeto, pra mim, no caso, era uma coisa muito natural, porque era uma coisa depois da outra que acabaria acontecendo. Eu só não esperava que, por causa do treinamento, no meu caso, já que o tema nosso é eclosão, né? A eclosão da mediunidade, sobretudo da psicofonia, é uma consequência do trabalho de educação que nós desenvolvemos no centro, no meu caso. Então foi uma surpresa para mim, por exemplo, que naqueles primeiros exercícios eu tivesse experimentando e identificando que seriam os primeiros sinais de incorporação e etc. Então, me surpreendeu, por causa do histórico de trabalho e estudo no centro, imaginava que acabaria assumindo funções de dialogador, por exemplo, né? E eventualmente dirigindo a reunião, e a gente sempre pensou em criar outros grupos e tal. Mas eu achei legal, assim, eu concordo com a Jussara, eu acho o trabalho mediúnico, ele é muito exigente. Não penso só em termos físicos, né? Mas a dedicação mental para que você consiga, inclusive, permitir a aproximação dos espíritos, e é um compartilhamento que é muito desgastante para pessoas como eu, por exemplo, né? Que eu fico prestando atenção demais em tudo e etc. Então isso tudo foi muito desgastante para mim. O nosso ouvinte que fica assim, eu tenho curiosidade, mas eu tenho medo, eu tenho curiosidade, mas eu não sei se eu posso confiar no grupo, eu tenho curiosidade, etc. Eu vou continuar defendendo que o espiritismo pode ajudar muito, porque o passo a passo da metodologia estabelecida desde os tempos do Kardec é confiável. O que me deixa mais feliz com o que aconteceu com a gente foi perceber que a gente conseguiu se reunir em torno de uma ideia que era segura e criar um ambiente que permitisse a experimentação. E como fruto da experimentação, me sai a surpresa de alguns de nós perceberem que podiam ter funções muito diferentes, né? Para mim, o primeiro passo foi identificar que aquelas percepções que eu estava sentindo eram mesmo de outros espíritos e que eu podia me dedicar a avançar o sinal e a deixar rolar. Esse é o ponto. Eu tive uma pequena experiência na mesa, né? Quando eu sentei. Na mesa? Você sentou na mesa ou na depois cadeira? Na mesa, quando eu sentei à mesa na reunião mediúnica, mas na né? cadeira, no né? treino. Já era o segundo na cadeirinha que estava lá na mesa posicionado. Eu já participava do grupo mediúnico, fiz os estudos todos de um outro grupo mediúnico e eu nunca fui promovido e nem diagnosticado como médium. E lá no SEAC eu tive uma experiência, eu sempre racionalizei muito, tentando compreender o fenômeno, e aí, num belo dia, veio na cabeça lá, e eu vou falar, tem um negócio estranho aqui, vou falar. Aí eu falei uma palavra, eu já nem lembro que palavra que foi. E aí eu falei e fiquei esperando. Ninguém chegou pra conversar comigo. Cara, aquilo foi um alívio, eu falei, velho, foi um livramento isso, que eu ia começar a falar aqui, não acredito. Ninguém veio pra conversar comigo,
comigo, eu dei graças a Deus. Falei, não, vamos continuar só no diálogo. E pronto, né? Então foi um livramento na minha vida. Rapidinho, pra gente fechar esse bloco e começar um segundo. Quando a gente estuda, né, a mediunidade, o material da FEB, por exemplo, traz uma informação que é a seguinte. Quando eles tratam da eclosão da mediunidade, lá é dito que não raro ocorrem distúrbios, podem ocorrer, né? Distúrbios físicos ou psicológicos com o médium, né? Pode haver, então, algum desconforto físico ou psíquico. Para vocês, nesse período, vocês notaram isso? Alguma alteração física ou alguma alteração psíquica? Quando percebiam essas aproximações, elas eram positivas, negativas? Tinha de tudo? Nunca perceberam nenhuma alteração disso? Eu não estou falando uma simples alteração de humor, pela presença, né, do espírito, enfim. Mas outras situações que podem ter colocado vocês numa situação desconfortável, por exemplo, quando vocês ainda não eram médiuns educados, treinados, experimentados. Olha, Dayana, é difícil falar porque faz tanto tempo, né? Mas assim, eu tiro pelo que é hoje ainda. Com a educação, você consegue perceber a influenciação de modo diferenciado, você consegue controlar, então você tem todo um cabedal aí de possibilidade de instrumental que você consegue lidar melhor com a mediunidade. Mas, por exemplo, no meu caso, ainda assim, durante a mediúnica ou depois, né? Enfim, depende da passividade que eu vou dar, eu de fato tenho alterações físicas que podem ser, a depender do espírito que vai se manifestar, elas vão ser mais fortes ou não. Eu tenho um tipo bem específico não, porque assim, vamos dizer assim, em maior quantidade eu dou passividade para um tipo de espírito. E eles me afetam fisicamente muito e eu consigo perceber. Né? Só que obviamente você já com seu treinamento, você já com todo esse instrumental que você tem, você já consegue antecipadamente se preparar para isso e compreender depois que, aquilo ali vai se despregando do seu, vamos dizer, entre aspas, tá? Se despregando depois também do seu corpo, do seu perispírito, e você vai ficar legal. Então eu acredito, estou dizendo tudo isso para dizer o quê? Que eu acredito que sim. Apesar de não me lembrar muito claramente, principalmente quando começou a eclodir lá no final da adolescência, começo da vida adulta, a mediunidade, sim, eu tinha sensações físicas diferenciadas e que de certa forma me incomodavam. E eu acho que é por isso também dessa minha resistência, não querer trabalhar com a mediunidade, né? Também inconscientemente isso ficou lá. Valdir, e você, meu caro? Como eu tinha comentado antes, para mim a prática ostensiva veio como consequência do protocolo, como o Rodolfo diz, né? E enquanto a Sara estava falando aqui, eu estava tentando me recordar dessa época tão antiga, e aí o que me ocorre? A mediunidade existe em mim, eu desenvolvendo ou não, eu educando ou não, eu praticando ou não. No fim das contas, eu sentiria as mesmas influências ou desconfortos tendo educado a faculdade ou não. A diferença é que o protocolo me permitiu, por exemplo, ter consciência de quando alguma alteração estava fugindo do meu dia a dia. Quando alguma alteração estava se manifestando naquele instante. Eu digo aqui nem manifestando como, eu estou deixando o espírito falar por mim ou coisa que o valha. A Jussara falou em alterações de humor, então eu tenho alterações de humor que são minhas. Meu humor é variável. Mas eu também consigo perceber quando essa alteração é impulsionada pelo lugar, por outras pessoas, por outros espíritos, enfim. O início da prática mediúnica, né, esse desenvolvimento, me permitiu, na verdade, aos poucos ir ganhando expertise, experiência, para identificar esses momentos. Então, na verdade, ela foi para mim um ganho. Eu estaria certamente submetido às mesmas influências, ao mesmo mar aberto, às mesmas ondas enlouquecidas. Só que sem saber onde eu estava. Agora, pelo menos, eu sei onde eu tô. Então, eu poderia eventualmente estar um dia muito mais irritado, ou muito mais depressivo, ou muito mais sensível, ou muito mais empático do que eu normalmente sou, sem saber, simplesmente vivendo, sabe? Ignorante se vem, ignorante se vai. Nesse ponto, a mediunidade tem sido, para mim, uma ferramenta de atenção, de consciência permanente. Então, sim, eu percebo alterações, mas eu não acredito essas alterações ao desenvolvimento da mediunidade. Para mim, desenvolver a mediunidade me permite
identificar que as alterações existem, mas elas existiriam de qualquer forma. Certo, entendi. Rodolfo, no seu caso, eu acho que você e a Jussara começaram ali mais ou menos ao mesmo tempo, mas você já tinha feito todos os estudos também, trabalhado em outros centros, né? Tinha uma experiência dentro de casa com a mediunidade, né? Quando isso inicia, né? Você já tinha essa maturidade para compreender isso, que eventuais alterações poderiam ser do espírito, dessa aproximação? Você percebeu alguma diferenciação, alguma alteração física ou psíquica, enfim? A gente tem que tomar muito cuidado, acho que a fala do Valdir tem esse objetivo também. Existe uma cultura, né, de dizer que você começa a trabalhar com mediunidade, sua vida vira um inferno, porque os espíritos ficam te perseguindo e coisas que jamais aconteceriam com você vão acontecer. Aí eu acho importante o que o Valdir disse, porque é o seguinte, a mediunidade é natural, pertence ao organismo, sem educá-la, é muito provavelmente que tudo isso fique ainda pior. Não quero cravar uma resposta objetiva, aqui eu tô dando só a minha opinião pessoal, mas em todos os casos me parece que estudar e compreender melhor o que acontece com você melhora o cenário. Então, no meu caso, o que eu percebi foi que, em consequência de ter assumido novas responsabilidades, a sua vida mental exige agora novos cuidados. Então, eu notei, por exemplo, um aumento do estresse. Você fica mentalmente mais estressado, não só por causa da pressão espiritual, afinal agora você trabalha com assistência e você se propõe a ajudar pessoas que estão com problemas. Ora, naturalmente isso vai te trazer uma carga nova de influências, ok? É igual trabalhar no presídio, pô. Então você faz o trabalho presídio, num pronto-socorro, numa central de flagrantes durante a madrugada, nos fins de semana, em momentos de crise. Então, o ambiente não é agradável, mas você se prepara para ele, não se prepara? Então, o que eu notei foi um aumento do estresse com relação às preocupações decorrentes do trabalho, mas você foi lá, né, você foi atrás, você foi entender como funciona, se candidatou a um serviço, agora você tem que se preparar melhor para isso. E aí que eu fecho com o Valdir completamente. Se eu não tivesse me candidatado ao processo de entender e colaborar com uma prática específica, muito provavelmente eu seria alvo de outras formas de estresse mental sem entender o que está acontecendo e talvez as reações fossem piores. Perfeito, excelente. Querendo saber, né, da experiência aqui dos nossos companheiros, como foi a eclosão da mediunidade para eles. E aí eles já falaram aqui algumas vezes a respeito de um protocolo místico que é utilizado, claro que não, mas há uma certa orientação dentro das casas espíritas e nós estamos chamando isso de protocolo, né? Não há nenhuma rigidez. Mas de um modo geral, a orientação dominante nos centros espíritas, né, é que quando se identifica que a mediunidade ela está ali batendo a porta, né, que ela vai entrar, que ela vai começar a atuar, existem caminhos que podem ser seguidos, né? Normalmente a orientação é para que as pessoas elas iniciem seus estudos, se é que já não iniciaram, né? Do ESD, dos estudos espíritas, o estudo mediúnico. Também, se houver necessidade, o amparo espiritual por meio da participação de atividades de auxílio, o trabalho de caridade que a gente fala, dentro ou fora do centro espírita, é irrelevante, desde que você esteja engajado numa atividade aí de auxílio ao próximo, né? E também frequência, obviamente, a palestras, a ingestão da água fluidificada, enfim. Então, esse seria aí, de um modo geral, essas orientações ou esses protocolos para orientar e auxiliar aquele que está diante desse processo de surgimento da mediunidade. Aí eu pergunto, o que vocês pensam, né, desse protocolo, dessas orientações? Eles são os mais adequados ou os mais indicados, né, para aquelas pessoas, inclusive, cuja mediunidade ela já está bem aflorada, mas que desconhece o fenômeno medianímico? Para o iniciante e para quem já está, inclusive, num processo bem adiantado com a manifestação mediúnica. Como foi a experiência, primeiro, para vocês e o que vocês pensam dessas orientações gerais? Eu acho que o Rodolfo ele já falou vários momentos hoje sobre a questão do protocolo que nós temos. E eu concordo completamente
com o Rodolfo nesse sentido, de que o protocolo, qualquer que seja, ele precisa existir, porque a gente precisa ter parâmetros claros para aquela pessoa que está querendo desenvolver a sua mediunidade ou aquela pessoa que já chega de alguma forma com uma mediunidade aflorada e ainda não muito bem calibrada, para ela ter segurança no que vai ser feito. O protocolo que nós temos hoje, para mim, eu acho que, pelo menos até esse momento, ele está ótimo, é essencial. Você começa com estudo, você começa com um entendimento intelectual do que você está fazendo, para depois você então passar para as atividades, para os treinos, vamos dizer assim, da tua mediunidade. E isso para mim também é muito válido para aquela pessoa que chega já aflorada com a mediunidade. E esse afloramento, eu lembro que na nossa reunião de pauta eu cheguei a comentar sobre isso, que a gente tem que separar um pouquinho, às vezes, a questão do afloramento da mediunidade, ou uma mediunidade já você está tendo perturbações, de um tratamento, porque às vezes também é necessário fazer um tratamento. Enquanto você está desenvolvendo a tua mediunidade, talvez existam ali uma influenciação espiritual que esteja perturbando você por algum motivo, inclusive até para que você não desenvolva a sua mediunidade mais treinada, e você precisa fazer um tratamento para saber um pouco mais como acalmar isso tudo. Então eu acho que tem que conjugar essas duas coisas caso, né, a situação da pessoa ela esteja nesse ponto. Eu tô no meio da rua, eu tô desmaiando porque os espíritos estão me atingindo. Óbvio também que a pessoa deve procurar um médico para saber se realmente a influenciação espiritual é um problema físico. Mas voltando à questão, eu acho que é importantíssimo. E um outro ponto de importância desse protocolo, que para mim é essencial, para você ter noção se naquele centro que você está frequentando, ele de fato ele está utilizando de procedimentos legítimos com você. Por que eu digo isso? Porque hoje em dia a gente está submetida a tantas situações cruéis, degradantes. Gente, pelo amor de Deus, se você for num centro espírita que alguém diga que para desenvolver a sua mediunidade você tem que tirar sua roupa, alguém vai tocar em você de uma maneira indecorosa, vai se aproveitar de você. Olha, para desenvolver a sua mediunidade você tem que dar dinheiro pro centro. Gente, isso não faz parte de um protocolo espiritual, de um protocolo de desenvolvimento de espiritualidade, nem dentro do espiritismo. Vou colocar apesar de o nome não ser esse, mas dentro de um espiritismo kardecista, nem qualquer outra vertente, minha gente. Porque com espírito não há troca financeira nem sexual. A gente está num intercâmbio aqui de doação moral, doação de amor, doação de tempo. Não é uma doação sexual, uma doação financeira ou qualquer outra. E principalmente um tipo de relação que imponha para aquela pessoa que busca esse treinamento algo que vai deixá-la mais humilhada, deixá-la pior. Então, assim, eu queria fazer esse esclarecimento porque a gente sabe que hoje em dia, né, a gente vê muitos locais que tanto mulheres como homens vão procurar e eles são submetidos a agressões sexuais, a agressões psicológicas, e isso não tem nada a ver com religião e muito menos com desenvolvimento mediúnico. Sim, há muito abuso da boa-fé e da necessidade dos outros, né? Com relação a tratamento, quem nunca fez, né? Quem nunca achou que estava aí sob influências indevidas e foi buscar um tratamento? Acho que o espírita, ele tem a síndrome da obsessão, ele acha que ele está obsidiado o tempo inteiro. Mas, de fato, às vezes não é a mediunidade que está eclodindo. A pessoa pode estar apenas passando por um processo obsessivo que necessita, obviamente, de um trabalho mais próximo, que ela também precisa compreender. Nem sempre é a própria mediunidade, né? Mas, Rodolfo, como é que você vê essa questão, já que você é praticamente aí um médium, né? Que é produto desse protocolo. Iniciou do começo ao fim, seguindo esses protocolos, e chega hoje na fase que nós estamos, na mesa, dando as comunicações, enfim. Eu acho que um dos elementos básicos aqui é entender que para o espiritismo, a mediunidade é uma faculdade do organismo, né? Ela faz parte da natureza constitutiva da nossa existência, e ela, como qualquer outra, precisa ser compreendida e usada da melhor forma possível. Então, eu sei que as práticas mediúnicas não estão
estão restritas, obviamente, justamente porque são naturais, ao que o espiritismo, como nós o entendemos, determina, e também sei e acho fantástico que a diversidade cultural possa nos ensinar modos diferentes de lidar com algo que é tão humano. Eu não gostaria de passar a ideia de que a gente está estabelecendo aqui uma forma, como a Jussara mesmo falou, rígida de atuar com algo que pertence à humanidade e não a uma religião. O que o espiritismo quer nos ajudar a entender é isso, é que a gente não pode ser objeto na mão nem de espíritos desencarnados, nem de outras mentes encarnadas que vão estabelecer para a nossa vida uma disciplina com a qual a gente não concorde, ou que a gente não entenda, né? A gente não quer ser objeto de exploração, né? E para isso acontecer, a gente tem que entender. Então, estudar e ser capaz de controlar o fenômeno é um paradigma do espiritismo, né? Eu entendo que muita gente que está nos ouvindo deva pensar assim, nossa, mas eu chego lá no centro, já sou médium há muito tempo, só nunca trabalhei e agora estou passando por problemas, aí levar 2 anos estudando até ter uma experiência é um problema. Concordo que seja. Acho que a gente tem que pesquisar, entender melhor, trocar informações com outros grupos, ver que se dá para ser de outro jeito. Mas, por enquanto, né, pensando, por exemplo, no centro que a gente fundou e dirige, em como as coisas estão estabelecidas lá e tal, o ambiente seguro de um tratamento espiritual numa casa onde esse atendimento pode ser oferecido, somado com estudo e o processo educacional, ainda me parece o roteiro mais seguro que nós podemos oferecer, dadas as nossas condições. E é por isso que a gente acaba fazendo a defesa disso. O que não significa que a gente deva se fechar para conhecer outras formas de atuar, né? Para fazer pesquisa e desenvolver outros meios, até porque tem gente que chega ao centro em estágio de completo desespero. Vocês, por exemplo, que coordenam equipes de passe, passam por isso com muita frequência, né? A pessoa chega lá só para tomar um passe, na verdade ela tá precisando de uma atenção especial e diferenciada e nem sempre a gente pode dar. De todo modo, eu acho que esse roteiro que a gente segue, que é o de encaminhar as pessoas para um tratamento espiritual ao mesmo tempo em que estimula a participar dos estudos sobre a mediunidade, eu acho que isso é um caminho bem bacana. Perfeito. Valdir, você também já seguiu esses protocolos, acho que todos nós aqui passamos por eles, mas você tem alguma opinião diversa disso? É bom? Funciona? Não é perfeito, mas é um bom caminho? Cara, eu não conheço outros protocolos. Como o Rodolfo falou, muita gente, a mediunidade não é uma propriedade espírita e muitas religiões e culturas encontraram maneiras de lidar com ela. Eu não conheço outras. Acho que funciona muito bem para mim a forma como a gente trabalhou isso desde o começo, mas talvez indo um pouco além do que o Rodolfo falou sobre a necessidade dos espíritas de produzirem um conteúdo, pesquisarem mais, descobrirem mais, eu me sinto um tanto frustrado em relação ao que nós somos capazes de oferecer ou o que eu vi nós oferecermos em relação àquelas pessoas que chegam em sofrimento em razão da mediunidade. Né? Como o Rodolfo falou, pedir para alguém esperar 2 anos, 3 anos, ou apenas recomendar uma postura mais passiva de assista a palestra, ou tome o passe, ou faça um tratamento, isso me deixa um pouco incomodado. Mas como você pediu uma opinião, né? Essa é a minha opinião sobre o assunto. Eu acho que o espiritismo não deu ainda nenhum passo mais satisfatório para mim, pelo menos em relação a isso. Uma vez, um amigo se aproximou, sabendo que eu era espírita, e me perguntou, olha, tem uma pessoa na minha família que agora passou a ouvir vozes e lamentos e choros o tempo todo, ela está em sofrimento, o que vocês podem fazer e tal? Eu falei, olha, leva ela ao centro, etc. E eu não sei exatamente se ele conseguiu encontrar a resposta que ele precisava, né? Não sei se para aquele momento aquilo que nós tínhamos para oferecer era tudo o que ele precisava receber. Nós trabalhamos dentro de parâmetros de segurança, mas eu acho que a gente precisava avançar mais caminhos para quem tá sofrendo. Só isso. Eu me recordo, já ouvi várias histórias, o Rodolfo conhece alguém assim, eu conheço várias pessoas, que na antiguidade, quando se chegava ao centro, né? Na antiguidade aqui em Rondônia, né? Por volta dos seus anos 80, até finalzinho ali, início dos 90, a gente tem relatos desse tipo. As pessoas chegavam ao centro, que hoje nós talvez disséssemos que em processo obsessivo, e cuja orientação era ir para a mesa mediúnica, dar vazão a isso tudo. A pessoa ela aprendia a ser médium ali, ela ia estudar mediunidade depois, mas ela já estava com a mediunidade de um jeito tal ostensiva que a solução imediata era colocar a pessoa na mesa para trabalhar.
para colocar para fora, para ela servir de intercâmbio. E aí ela ia se educando e passando pelo tratamento. Hoje, essa já não é mais uma possibilidade, me parece, de um modo geral, que está na mesa. Poucos centros adotam isso, né? A orientação geral da FEB é não. Então, com essas pessoas, eu tenho uma especial preocupação. Por quê? Porque talvez realmente seja necessário que ela dê vazão a essas comunicações para que ela possa ter um alívio mais imediato. Mas essa é uma questão que precisa ser discutida. Eu acho que o protocolo é bom, não é perfeito, há furos, mas nós podemos pesquisar, podemos continuar investigando e talvez aperfeiçoá-lo ainda mais de modo a atender de forma mais efetiva todos aqueles que procuram o centro, né? Nós temos o seguinte, lá no Livro dos Médiuns, no item 226, caro ouvinte, caso você queira ir lá conferir, os espíritos eles são peremptórios em afirmar que o desenvolvimento moral do médium ele não guarda qualquer relação com o desenvolvimento da mediunidade. Não interessa se ele é uma pessoa íntegra, se ele é um crápula, se ele é um canalha ou se ele é uma pessoa de bem. Se a mediunidade tiver que eclodir, ela vai eclodir e ponto final. Mas eles nos advertem, entretanto, que as qualidades morais da pessoa, ela exerce uma influência sobre a natureza dos espíritos que vão se comunicar por ele. Lá no item 227, também no Livro dos Médiuns, há essa afirmação. A simpatia e a afinidade, então, são as palavras-chave aqui. Isso quer dizer o seguinte, os bons espíritos, eles são simpáticos aos médiuns bondosos, benevolentes, humildes, enfim. E eles costumam se afastar daqueles que são orgulhosos, egoístas e que cultivam ódio e a cobiça, desejo de vingança e tal. Dito isso, é muito comum nos centros espíritas haver um controle sobre a conduta moral do médium, sobre a moralidade dos médiums. Sob uma roupagem de orientação, os centros acabam exercendo controle, né, sobre as roupas que os médiums usam, sobre a comida que eles ingerem, sobre bebidas com relação a álcool, enfim, a própria sexualidade do médium, uso de drogas, enfim, sobre as mais variadas, né, aspectos da vida privada. Como vocês veem esse controle sobre a vida privada do médium? Talvez eu acho que o Rodolfo fale um pouco melhor sobre essa questão, porque para mim é muito claro uma diferença entre perspectiva moral e exteriorização da vida por meio de algumas ações. Para mim parece muito evidente que, de fato, a questão da moralidade de um médium, ele vai influenciar, sim, na sua mediunidade. Mas aí é uma questão moral, na qual você vai discutir questões como você já falou antes, né? Se o médium, ele é egoísta, se ele tem cobiça, se ele é uma pessoa com características um pouco perversas, enfim. Isso é uma questão moral. Agora, a partir disso, você dizer que o tipo de roupa que a pessoa usa, o tipo de comida que ela usa, isso para mim não é uma exteriorização de questões morais. Isso é uma outra perspectiva, isso é uma outra questão. Porque as roupas, de fato, elas não vão definir ninguém, o tipo de comida. A gente pode falar de questão fisiológica. Se eu comer uma feijoada e for para uma mediúnica, eu vou ter um gasto energético para tentar digerir a feijoada e também eu tenho um gasto energético para dar passividade. Então o problema não é moral, o problema é fisiológico. Então, para mim, essa tentativa de controle da vida privada dos médiuns, neste ponto, que falam mais sobre coisas exteriores, roupa, comida, sexualidade, elas não têm uma afinidade, ou então elas não têm uma ligação muito clara com noção de moralidade. Porque, veja, moral é uma coisa completamente diferente do que a vida externa que você tem. Você pode ser uma mãe de família, um pai de família, casado, e ser uma pessoa perversa. E ninguém tá sabendo. Você usa a roupa que o centro espírita diz que é para você usar, você come a comida que o centro espírita diz que é correto, você não bebe, você não vai a festas, enfim. A princípio você seria uma pessoa dentro daquela noção que algum centro espírita coloque como regramento. Mas você seja uma pessoa perversa. Então você moralmente não vai ser um bom médium.
Entendi. Rodolfo, como é que você vê essas orientações, esse controle? Isso é mesmo necessário, imprescindível, ou é uma interferência indevida, né, na vida do médium? Na maioria dos casos, indevida. O espiritismo se constituiu no Brasil como uma religião tradicional. A imensa maioria do movimento espírita é parte de uma religião tradicional. O espiritismo se tradicionalizou. E não há nada mais comum numa religião tradicional do que querer controlar a vida das pessoas, né? E controlar a vida das pessoas começa por controlar seus corpos até chegar no controle das suas mentes. Então, é muito comum que instituições e pessoas, né, seus dirigentes, acabem impondo controles sobre os hábitos da vida cotidiana justamente para exercer controles sobre a mente delas. Começa no corpo, vai até a mente. Evidentemente, é necessário que as pessoas entendam o ambiente em que elas estão, a importância do exercício de certas tarefas e de associar a essas tarefas determinados hábitos. A moderação deve ser uma regra geral para todo mundo, mas veja, isso não é diferente do que é necessário em qualquer outro ambiente de responsabilidades compartilhadas, certo? Tanto no trabalho, até mesmo em casa. Então, eu gostaria de cravar uma resposta. Eu sei que é uma resposta dura, mas o espiritismo não é um materialismo. E aí os líderes espíritas confundem a ética espiritualista com o controle privado da vida das pessoas de forma materialista. Então a roupa não vai influenciar o transe mediúnico, assim, a sua alimentação via de regra não vai. Ninguém tem o controle de um comando divino para dizer o que as pessoas devem comer, beber, como se vestir, etc. Ah, Rodolfo, mas uma pessoa não pode ir pro centro vestido de qualquer jeito, ela não pode consumir isso ou aquilo, ela não pode... Tá. E essas regras devem valer para todos os lugares, não só para o centro. Acabou. Então, assim, é verdade, você não pode beber e dirigir, é verdade, você não vai jogar futebol vestido com fantasia de carnaval, então não precisa. O bom senso, um acordo estabelecido de forma dialógica, um grupo que conversa bem entre si, que troca impressões, que estabelece algumas regras gerais, basta. Eu diria hoje que se você, ouvinte, tá aí no seu grupo e lá tem lá um caderninho de regras muito rigorosas sobre esses aspectos materiais da vida e etc., levanta a mão e pede para conversar sobre isso, e se seu grupo não for receptivo, muita atenção. Ah, não, mas os mentores aqui do nosso centro dizem que a gente só pode vestir branco, eles dizem que a gente não pode consumir álcool, porque médium não pode consumir tal coisa. Ó, muito cuidado, porque, como a Jussara deixou claro aí, debaixo, né, Jussara, de uma roupa bem aparentada, um cabelo bem cortado, uma pressupostamente saudável dieta, né, e hábitos sexuais que estão na média equilibrada do comportamento geral. Olha, debaixo disso aí se esconde muita barbárie. E onde está a barbárie? No controle da vida das pessoas, na tentativa de transformar as pessoas em objetos, de fazer com que elas sejam disciplinadas para atender aos desejos nem sempre revelados de um controlador ou de uma mente controladora encarnada ou não. Como é que resolve 99% desses problemas? Com um diálogo franco e aberto, com respeito mútuo, com transparência, com clareza, com revisão constante. Esse é o ponto. Uma ética do diálogo forte e transparente. De resto, o espiritismo não é um materialismo. Perfeito. O que vale, então, aqui para o médium é o que vale para todo mundo. Com certeza. Equilíbrio. Com certeza. Bom senso. Com certeza. Saiba onde está para comportar-se de acordo com o ambiente, mas claro, de modo saudável. Então, roupa. Use uma roupa confortável. Ponto. Tem que ir engravatado para o centro? Calça, sapato fechado? Não há necessidade. Você pode usar uma roupa muito mais confortável. Esses hábitos nossos, eles precisam ser, obviamente, observados. Você não precisa deixar de ser você mesmo, quem você é, o seu cabelo colorido, a sua barba grande, para realizar um trabalho dessa natureza. Agora, fechando aqui para nós então, queridos ouvintes, o que nós vimos hoje aqui? Acho que o que é o mais importante, resumindo isso tudo, a mediunidade ela vai eclodir naturalmente e ela pode acontecer em qualquer momento da vida do encarnado, certo? Nos primeiros momentos podem ocorrer desconfortos físicos ou psíquicos, mas que são passageiros ou diminuem, ou até mesmo cessam, na medida em que o médium se educa e aprende a controlar a sua faculdade. Os comportamentos do médium e a sua moralidade em nada influenciam no surgimento da mediunidade.
mas é bom que se diga que aqueles que se interessarem verdadeiramente em manter o intercâmbio com espíritos mais esclarecidos, né, os ditos espíritos superiores, devem se esforçar para reformar-se intimamente, de modo a atrair a simpatia desses mesmos espíritos. Mas nós não precisamos deixar de ser nós mesmos na busca desse intercâmbio superior, por assim dizer. Então nós encerramos hoje por aqui. Eu me despeço de todos, passo a palavra então para o Rodolfo e para os demais, para as últimas palavras, e eu já desde logo aqui dou meu tchau, um abraço e até o próximo. Tchau, tchau, galera. Até breve. Tchau, gente. Até breve. Muito bem, galera. Valeu, o episódio ficou bem legal, a gente vai seguir com a nossa série sobre mediunidade. Não deixem de compartilhar o episódio se gostaram, né? Marca lá o pessoal de casa, os amigos do centro. Sigam a gente na nossa página no Instagram, @ocast2espíritos, e também a nossa página no YouTube. Vai lá, faz sua inscrição e receba antecipadamente lá o aviso do lançamento dos novos episódios. Grande abraço e até a próxima. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.